Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Com o depoimento de Ramon, Ana Júlia e Amador, a polícia chega até Estefânia. Ofélia finalmente vai acreditar em todos os crimes que Viviana cometeu. Malu fica cega e Omar culpa João Miguel por isso. Patrício fica chocado ao descobrir que Estefânia tentou matar Malu. Estefânia e Isabela são obrigadas a comparecerem na delegacia. Será que dessa vez a Estefânia vai conseguir se livrar ou será o fim da linha para ela? Se liguem no resumo semanal da novela Cuidado com o Anjo, de 17 a 21 de outubro, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 17 de outubro. Amador acusa Ana Júlia de ter colocado as balas de verdade na arma e diz que ela gostaria de estar no lugar da Malu no teatro e que disse várias vezes para ele que poderia substituí-la. Ana Júlia chora, diz que queria virar uma atriz muito famosa e para conseguir isso estaria disposta a fazer muitas coisas, mas nunca cometeria um crime. Ana Júlia jura para Amador que não tem nada a ver com o que aconteceu. Amador pergunta quem poderia ter feito isso e diz que se não descobrirem, vão ter sérios problemas. Malu pede para João Miguel não tirar o filho da mãe dela, visitar ele quando quiser, mas que o deixe com ela. Malu pede para a mãe falar muito dela para o filho e dizer que ela o amou muito. Malu fica inconsciente e Cecília e Candelária se desesperam. João Miguel diz a Cecília que Malu fez muito esforço e pelo estado que se encontra desmaiou. E é perfeitamente normal que ela tenha perdido a consciência. Isabela descobre em qual hospital Malu está internada e fica sabendo que naquele momento ela vai ser operada. Isabela diz a Estefânia que a órfã está a caminho do cemitério. Estefânia se alegra com a notícia. Cruz credo, essas duas são o próprio demônio disfarçado de mulheres. Quanta maldade nessas peçonhentas. João Miguel dá um beijo em Malu e ela é levada para a cirurgia. Cecília e Candelária, por insistência de Patrício, esperam em casa por notícias de Malu. Encherido, antipático, Omar diz a João Miguel que a Malu está na sala de cirurgia e agora o que acontecer com ela, ele é o responsável. João Miguel diz a Omar que a Malu vai viver e ele vai continuar a amando, seja como for, numa cadeira de rodas, em uma cama sem poder falar nem se mexer, porque a Malu vai continuar sendo a mais importante e mais amada no mundo para ele. Desesperada, Ana Júlia volta a dizer para Amador que não faria aquilo com a Malu, nunca, porque uma coisa é ela querer ser atriz, outra bem diferente é querer machucar alguém, até mesmo matar. Isso ela não faria nunca. Amador pede para Ana Júlia se acalmar e promete que não vai mais duvidar dela. Amador dá um beijinho em Ana Júlia. E nesse momento, eles são interrompidos pelo celular dele, que toca. Omar diz a Branca que ela não precisa ficar ali o tempo todo sem dormir. Pode ir embora. Branca diz que prefere ficar com ele. Patrício diz a João Miguel que é curioso como um incidente pode mudar a maneira de ver as coisas e senti-las. Patrício diz que agora que talvez corre o risco de perder a Malu, é que ele percebe que ela tem o sangue dele e que é sua filha. Patrício diz que se na época em que soube quem ela era, tivesse agido como pai, isso não teria acontecido, porque Malu teria tudo o que precisava e não teria começado a trabalhar no teatro. Amador é interrogado pelo incidente no teatro. Amador diz ao delegado que não consegue explicar como tudo aconteceu e nem como. A operação termina e Malu é levada para o quarto. O médico informa a Patrícia e João Miguel que a operação foi um sucesso, mas o perigo ainda existe. Ainda podem haver complicações. Eles precisam esperar as 72 horas de risco. Chatonildo, Omar pergunta se o médico pode garantir que a Malu não vai ficar com nenhuma sequela. O médico responde que nesse momento ninguém pode garantir. Cecília e Candelária ficam aliviadas quando Patrício diz a elas que a Malu saiu bem da operação. Preocupada, Isabela diz a Estefânia que a órfã ainda pode se salvar e alguém pode entregar as duas. Estefânia diz para a tia não ser negativa e deixar ela dormir.
Estefânia diz à tia que em breve ela vai ver que terão ótimas notícias. Cecília agradece Patrício por ter ficado perto da Malu, cuidando dela durante todas essas horas. Patrício diz a Cecília que era o seu dever, já que a Malu é filha dele. Cecília se emociona ao escutar Patrício. Terça-feira, 18 de outubro. Branca diz a João Miguel que acha que o Omar ama a Malu e ela tá sobrando ali. Malu acorda e pergunta se já a operaram. Omar fica muito contente quando Malu, ao escutar a voz dele, diz que sabe com quem está falando. No dia seguinte, histérica, Isabela diz a Estefânia que a Malu se salvou. Ela diz que ligou no hospital e a informaram. Descontrolada, Isabela diz a Estefânia que a Malu se salvou e agora elas duas correm perigo de ir para a cadeia. Estefânia diz a Isabela que foi ela que se expôs ao perigo e que só fez o que tinha que ter feito. Estefânia diz que elas jogaram com a sorte, mas se não deu resultado, o que ela pode fazer? Estefânia diz que a tia pode acreditar que ninguém lamenta mais do que ela, mas só que ela não vai ficar louca e nem arrancar os cabelos por isso. Isabela diz que Estefânia é uma inconsequente, que não devia se deixar levar por ela e que está muito arrependida. Estefânia se irrita, manda a tia não se fazer de desentendida e diz que ela ajudou porque estava defendendo o dinheirinho que ela lhe dá todos os meses. Estefânia diz que agora se perderem, perderão juntas. O delegado interroga Ramon e pergunta se ele acha que alguém de fora poderia ter mudado as balas do revólver. Ramon então se lembra da mulher que viu com a arma na mão e a descreve para o delegado. Ramon diz que Ana Júlia também viu essa mulher no departamento de cenografia. Ramon diz ao delegado que a mulher estava procurando o Amador Robles. Omar diz a João Miguel que Malu acordou e o reconheceu. Feliz, João Miguel diz a Omar que deseja de todo o coração que a Malu viva, mesmo ficando com ele. O importante é ela estar viva. Ana Júlia é interrogada. O delegado pergunta a Ana Júlia quem tem acesso ao lugar onde o revólver estava e se ela sabe que é uma jovem que há vários dias esteve por lá. O delegado descreve a moça para Ana Júlia e diz que o Ramon a viu também. Ana Júlia se lembra da mulher, diz ao delegado que ela é amiga do Amador, mas que não se lembra do nome dela. Muito preocupada, Isabela quer voltar para a capital, mas Estefânia diz para a tia parar de escândalo e fala que as duas vão continuar ali, aproveitando as férias bem tranquilamente. Ana Júlia conta para o delegado, em detalhes, como foi seu encontro com Estefânia no teatro. João Miguel não sai do lado de Malu. Estefânia começa a flertar com o velho. Ofélia vai conversar com o inspetor Rocha e pede para ele lhe mostrar todas as provas que tem contra sua filha Viviana. Ofélia diz que não pode viver com essa incerteza. João Miguel deixa Omar com Malu e diz que vai buscar o filho para ela ver. O velho convida Estefânia e a tia para jantarem com ele. Interesseira, Estefânia se faz de difícil, mas joga o maior charme para cima do velho. Cecília chega no hospital e, ansiosa, espera Malu acordar. Estefânia conta para a tia sobre o convite que recebeu. Estefânia diz a Isabela que conheceu um homem maduro e que ele tem um carro que é uma maravilha. Malu acorda, diz que os seus olhos estão doendo muito e pergunta onde está o seu filho. Cecília diz para Malu ficar calma, que o filho dela já está ali. Malu abre o olho, não consegue ver o filho e entra em desespero. Malu diz à mãe que não está conseguindo ver nada. Isabela vê o pretendente de Estefânia, fica surpresa e diz que imaginava um homem mais jovem. Estefânia diz à tia que a idade não a preocupa, que o que a interessa é o dinheiro, e pelo que ela viu, ele tem de sobra. João Miguel tenta tranquilizar Malu. Malu chora e diz que não está vendo nada, ninguém. Omar coloca a culpa em João Miguel por Malu não poder ver. João Miguel manda Omar calar a boca, diz que a operação era de emergência porque Malu estava com hemorragia. João Miguel, cala logo a boca desse homem antipático, nojentinho. Irritado, João Miguel chama Omar e eles saem do quarto. Omar continua colocando culpa em João Miguel e diz que não suportaria ficar cego como Malu.
João Miguel disse que a Malu é mais forte que os dois juntos e o primordial era salvar a vida dela. João Miguel diz a Omar que a Malu vai viver bem. Ela só precisa de muito apoio e consolo e pergunta se ele vai dar. Omar fica calado. João Miguel diz que ele sim vai dar, mas que se for o Omar que a Malu ama, manda ele ver de onde vai tirar forças para oferecer esse consolo que ela precisa. E se não souber de onde, que tire desse amor enorme que diz sentir por ela. João Miguel sai, deixando Omar Chatonildo sozinho, com cara de bobão. Quarta-feira, 19 de outubro. Aflita, Cecília conta para Patrício que Malu está cega. Patrício fica muito preocupado, pede para Cecília se acalmar e diz que vai imediatamente para o hospital. O médico aconselha João Miguel a procurar um oftalmologista, pois ele é o único que pode determinar por que Malu perdeu a visão e se há cura ou não. O delegado interroga Amador novamente e pergunta quem é a mulher que Ramon e Ana Júlia viram no teatro. Amador diz ao delegado que é a Estefânia e que ela é filha adotiva de um homem muito importante, o juiz Patrício Velarde. Oh, delícia! O cerco está se fechando para essa Estefânia nojenta, cara de broa amassada. O velho diz a Estefânia que ainda não sabe o nome dela. Ele se apresenta, diz que se chama Rodolfo Horta e que imagina que ela vai aceitar os presentes dele. Se sentindo a gostosona do pedaço, Estefânia se apresenta para Rodolfo e diz que é claro. Rodolfo diz a Estefânia que ela o conquistou desde a primeira vez que a viu e que pensa que finalmente encontrou a mulher da vida dele. Rodolfo diz a Estefânia que pode dar de tudo para ela e o que jamais ela poderia sonhar. Patrício está com João Miguel quando recebe uma ligação pedindo que ele compareça à delegacia. Enquanto isso, Isabela mostra a Estefânia a notícia no jornal sobre a investigação do caso de Malu. Confiante, Estefânia diz à tia que a polícia não vai descobrir nada, vai arquivar o caso e não tem como ligarem as duas ao acidente. O detetive diz a Patrício que estão tratando o caso da Malu como tentativa de homicídio e a possível suspeita é a Estefânia Velarde. Patrício fica pasmo. Malu pergunta à mãe se vai ficar cega para sempre. Ofélia chega em casa aos prantos e Balbina a consola. Ofélia vai se lembrar da ligação que fez para Gustavo, o marido da amiga de Viviana, e ele confirmando para ela que a Viviana tentou matar a esposa dele. Cecília diz a Malu que ainda não sabem, que estão esperando um especialista que vai avaliar ela. Malu diz à mãe que acha que aquilo é um castigo de Deus por ter se comportado muito mal com ela. Ofélia se lamenta, se pergunta que tipo de pessoa era Viviana e como pôde ter sido tão cega com ela. Ofélia diz a Balbina que tudo o que disseram da Viviana é verdade. Malu agora entende por que a mãe lhe deu quando achou que ia morrer, pois fez a mesma coisa com o filho ao dar ele para a mãe ao pensar que também ia morrer. Malu diz que agora sabe que renunciar é amor também e pede para a mãe perdoá-la. João Miguel fica ao lado delas o tempo todo, mas não diz nada. João Miguel sai do quarto. Leopardo entra e Malu diz que ele está sempre ao lado dela, quando ela mais precisa, e o agradece de coração. O delegado pergunta a Patrício se ele acha que a Estefânia faria isso com a Malu. Patrício responde que sim, que a Estefânia odeia a Malu e diz para o detetive procurar por ela no litoral. Amador fica surpreso ao saber que Malu está cega. Em casa, Patrício brinca com o neto. Malu insiste e Cecília vai para casa. Malu dorme e João Miguel fica ali, em silêncio ao lado dela. Estefânia está dançando com Rodolfo quando um policial chega e pede para ela fazer o favor de acompanhá-lo. Patrício conta para Cecília que a polícia suspeita de que a Estefânia trocou as balas do revólver que feriu a Malu com a intenção de matá-la. Cecília fica chocada. Estefânia se faz de desentendida e se nega a acompanhar o policial. Como não tem um mandado, o policial a informa que ela e Isabela devem comparecer na delegacia no dia seguinte, às 11 da manhã, e vai embora. Sem graça, Estefânia diz a Rodolfo que aquilo não deve ser nada. Rodolfo é velho, mas não é caduco nem besta, e logo cai fora da cobrona. Rodolfo diz a Estefânia que terá que deixá-la, porque se lembrou que tem que fazer uma ligação com urgência. E eles se verão em outro momento. Rodolfo vai embora
e Estefânia fica com cara de tacho. Chupa sua vaca, tinha tudo de bom, mas é invejosa demais, agora vai ficar sem nada, cobra maldita. Estefânia volta para o quarto e diz a Isabela que a polícia foi procurá-la. Malu acorda angustiada, toca João Miguel, pensa que é Omar e começa a chamá-lo. Nesse instante, Omar entra no quarto. João Miguel não diz nada e faz sinal para Omar se aproximar dela. Quinta-feira, 20 de outubro. João Miguel chora ao escutar Malu chamar por Omar sem parar. Isabela fica muito preocupada quando Estefânia diz que as duas terão que se apresentar na delegacia. Malu diz para Omar ir descansar, diz que ele está se sacrificando muito por ela, que está muitas horas sem dormir e que toda vez que acorda ele está do lado dela. Malu nem imagina que quem está ao lado dela o tempo todo é o João Miguel. Patrício pensa em tudo o que aconteceu e deseja que a Estefânia receba o castigo que merece, se realmente for a culpada pelo atentado contra Malu. Em casa, chateado, João Miguel diz que é um tolo e sonhador, porque ontem teve a oportunidade de ver que a Malu chama e procura pelo Omar, porque o ama. João Miguel diz que com ele, Malu não se preocupou e nem chamou nenhuma vez, e que talvez o melhor será renunciar a ela e aceitar que a única coisa que une os dois é o filho. Estefânia e Isabela chegam à delegacia. Isabela diz a Estefânia que está muito nervosa. Estefânia manda ela tomar muito cuidado com o que vai dizer e se manter firme no que combinaram. Patrício diz a Cecília que vai acompanhar o depoimento de Estefânia e Isabela. Estefânia diz ao detetive que não sabe por qual motivo a chamaram, apresenta a tia e diz que gostaria de saber por qual motivo interromperam as férias dela. O detetive diz que em breve ela saberá e pede para Isabela sair da sala porque elas serão interrogadas separadamente. Estefânia se faz de ofendida e diz ao detetive que vai falar para o pai dela sobre a forma como ela e a tia estão sendo tratadas. Nesse instante, Patrício chega e olha com fúria para Estefânia. Cínica, Estefânia sorri para Patrício e diz: "Papai!" Malu se lembra de João Miguel e diz que sente muito a falta dele. Malu diz que agora João Miguel a esqueceu para sempre, nem sequer se preocupa com ela. Malu diz que João Miguel não foi vê-la, abandonou, e o Omar sim, sempre se preocupa com ela e não a larga nenhum minutinho. Mas Malu diz que queria muito que João Miguel fosse visitá-la e que continua o amando. Patrício manda Estefânia se sentar e diz para ela não vê-lo agora como um pai, mas como um juiz. Estefânia fica sem gracinha, pois acreditava que Patrício estava ali para defendê-la. O detetive começa a interrogar Estefânia e fala que ela foi chamada para depor pelo que aconteceu com a Maria de Jesus. Estefânia finge não saber de nada e pergunta como a Malu foi ferida. Malu é examinada pelo oftalmologista. João Miguel acompanha tudo em silêncio. Como João Miguel pediu, o médico não diz a Malu que ele está ali. Estefânia diz ao detetive que não sabe de nada, que aquilo é um erro e pergunta por que tanta investigação, se afinal a Malu não está morta. Irritado, Patrício pergunta como ela sabe que a Malu não está morta, se disse que não estava sabendo de nada do que aconteceu. Estefânia se faz de coitadinha, diz que não está acreditando que o papai está brigando com ela e que está vendo que não existe. Estefânia diz que quando chegou ali, eles disseram que a Malu estava ferida e não morta. Estefânia se surpreende quando Patrício diz que Malu ficou cega. Branca pede a ajuda de Balbina para arrumar as malas e diz que vai embora daquela casa. O detetive manda Estefânia lhe dizer o que fazia onde estavam os adereços da peça da Maria de Jesus, já que é tão inocente. João Miguel fica feliz quando o médico diz que há uma possibilidade da Malu voltar a enxergar. Estefânia diz ao detetive que estava procurando o amador. O detetive pergunta o que ela estava fazendo, justamente perto da arma usada no atentado contra a senhorita Maria de Jesus. Tininha fica triste quando Balbina diz que a Branca vai embora. O detetive diz a Estefânia tudo o que Ramon e Ana Júlia disseram sobre ela. Estefânia nega tudo e diz que Ramon e Ana Júlia estão mentindo. Patrício diz que é inútil Estefânia negar e manda ela responder se fez isso. Estefânia diz que já disse mais de 1000 vezes que não fez nada e que eles a estão acusando injustamente. Patrício diz que agora entende por que ela quis viajar, para ter um álibi. Estefânia diz: Papai, isso é difamação, é calúnia. Pensem o que quiserem, eu não vou mais me envolver nas suas deduções.
Bicha safada, sem vergonha, mente descaradamente. João Miguel conta ao Omar sobre a conversa que teve com o médico, mas diz que acha melhor não falar em nada para Malu por enquanto, até o médico confirmar que ela realmente voltará a ver. Omar concorda. João Miguel avisa Omar que a Branca vai embora da casa dele e que ela está arrumando as coisas naquele exato momento. Patrício chama a Isabela para depor e manda Estefânia esperar lá fora. Cecília conta para João Miguel que Estefânia é suspeita de ter preparado tudo contra Malu. João Miguel fica surpreso. Sexta-feira, 21 de outubro. Cecília diz a João Miguel que naquele momento, Estefânia e a tia dela devem estar sendo interrogadas. O detetive pergunta a Isabela se Estefânia nunca comentou com ela sobre o ódio que sente por Malu e se nunca falou de um plano para atentar contra a vida dela. Isabela nega tudo, diz que Estefânia nunca lhe disse nada e ela não sabe de nada. Patrício pressiona Isabela para dizer a verdade e diz que se ela esconder o culpado de uma tentativa de homicídio frustrada, será acusada de cumplicidade, julgada e condenada também a muitos anos de prisão. Ao escutar isso, Isabela fica temerosa. Omar vai procurar a Branca e pergunta se é verdade que ela vai embora. Branca responde que sim, a menos que ele lhe peça para ficar. Isabela continua dizendo a Patrício que não sabe de nada e mesmo se a Estefânia tiver feito algo, ela não tem nada a ver com a irresponsabilidade dela. Patrício diz que talvez Isabela planejou tudo. Omar diz a Branca que o João Miguel lhe disse que ela ia embora e de repente ele teve medo de que ela já tivesse ido. Omar pergunta para onde ela vai. Branca diz que irá para a França. Ana Júlia vai visitar Malu e se surpreende quando ela diz que está cega. Para fazer Isabela confessar, Patrício continua jogando com ela e diz que tudo isso foi ideia dela. Patrício diz que Isabela é capaz de qualquer coisa e que já mostrou isso muito bem, os enganando, dizendo que a Estefânia era sua filha legítima. Isabela se sente encurralada e diz que dessa vez não tem nada a ver com o que aconteceu. Patrício afirma que a ideia foi dela, que ela induziu Estefânia a atentar contra a vida da Malu. Desesperada, Isabela acaba entregando Estefânia sem querer. Isabela diz: Não é verdade. Pelo contrário, eu a aconselhei a não fazer. Branca diz ao Omar que não vai ficar para sempre na casa dos outros, ao lado de um homem que ela não ama, porque o único homem que ela ama e amará será ele. Branca diz ao Omar que não faz sentido continuar alimentando esperanças, porque ele simplesmente ama Malu, e ela não significa nada para ele. Omar tenta falar sobre os seus sentimentos, mas Branca não permite e diz que aquela é a despedida deles. Nesse momento, João Miguel chega eufórico e diz que ele já tem esperanças, porque o caso da Malu pode se tratar de uma cegueira passageira. Ela vai poder ver de novo. João Miguel diz que se Deus quiser, a Malu vai se curar, mesmo que seja para o Omar. Com todas as letras, Isabela diz a Patrício que a Estefânia fez tudo sozinha. Ela não teve culpa de nada. Enquanto isso, Estefânia espera ansiosa pela tia e se pergunta se ela seria capaz de entregá-la. Isabela diz ao detetive que quando a Estefânia pediu para ela acompanhá-la ao litoral, ela nunca imaginou que a sobrinha já tinha deixado tudo preparado. Isabela jura que não teve nenhuma participação no crime e diz que é totalmente inocente. Isabela diz que Estefânia é muito ambiciosa e para conservar o que tinha na casa de Patrício, ela seria capaz de matar. O detetive diz a Isabela que nada do que eles conversaram ali pode ser comentado com a Estefânia. Isabela promete que não vai dizer nada. Para evitar que Isabela veja Estefânia, o detetive manda um policial acompanhar ela pela saída dos fundos. Patrício assina a ordem de prisão contra Estefânia e a chama. Estefânia se desespera quando o detetive diz que ela está detida como principal suspeita da tentativa de assassinato contra Maria de Jesus Velarde. Patrício aconselha Estefânia a procurar um advogado para defendê-la, ou se ela quiser, será designado um defensor público. Patrício diz que vai se retirar, porque por hoje já foi suficiente. Furiosa, Estefânia chama Patrício de maldito. Isabela liga para Amador e diz que precisa falar com ele sobre Estefânia. Patrício diz a Cecília que a Estefânia preparou tudo para matar Malu. Martírio Linguaruda se aproxima e diz que sempre pensou que a senhorita Estefânia seria capaz disso. Martírio diz que Estefânia sempre odiou a Malu e colocou todos naquela casa contra ela. Furioso,
Patrício chama Estefânia de descarada e diz que ela achou que esse crime ficaria impune e iria zombar da justiça. Depois, Cecília diz a Patrício que há a possibilidade de que a Malu recupere a visão, que o especialista disse que pode ser uma cegueira temporária. Patrício se alegra com a notícia. Patrício diz a Cecília que Deus queira que seja verdade, porque se a Malu ficar cega por culpa da Estefânia, ele não vai ter nenhuma piedade com ela. Enquanto isso, atrás das grades, Estefânia nem imagina que a tia entregou. Estefânia diz: maldito Patrício Velarde, me acusou, brigou comigo, por culpa dele me enfiaram aqui. Isabela conta tudo para Amador. Amador diz que Estefânia e Isabela fizeram aquilo sem se importar, que ele iria se dar mal, pois ele é o responsável pelo teatro. Isabela diz que a polícia sabe que foi Estefânia quem planejou e fez tudo, e ela lava suas mãos. Isabela diz: a Estefânia que se entenda com a justiça, ela que se exploda, eu não.